Bom, e a gente está no mês de abril, que é representado aí pela cor azul, que simboliza a conscientização sobre o autismo. A gente vai continuar nesse papo enriquecedor, viu? Agora que a gente já conheceu a história do Vitor, eu vou conversar aqui ao vivo no estúdio com a super psicóloga, ela que é especialista em neuropsicologia clínica infanto-juvenil, a Renata da Silva Araújo. Boa tarde, Renata, tudo bem contigo, minha linda? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Obrigada por estar me recebendo. Linda a história do Vitor, né? Assim como outras crianças dentro do espectro. E esse mês de abril ele serve para esse processo de conscientização, né? Porque melhor do que conscientizar é informar, né? Com certeza, é informação. Aí eu gostaria já que a gente começar a nossa conversa sobre as características, por exemplo, mais evidentes para as crianças com autismo. Primeiro que a gente tem, são níveis, grau que a gente chama, graus, é isso? Isso. Em termos de sintomas, nós podemos falar em gravidade, né? Que seriam os níveis 1, 2 e 3 de suporte. O transtorno do espectro autista, ele é padronizado por déficits na interação e na comunicação social, assim como pela presença de padrões restritos e fixos que podem ser tanto de interesses quanto de comportamentos. Em crianças pequenas, assim como foi com o Vitor também, é muito comum os primeiros sinais presentes serem caracterizados pelo atraso na fala, uma redução no contato visual, que foram algumas das características observadas no Vitor. Entendi. O Vitor, por exemplo, ele é grau 3, que seria um grau mais severo do espectro, é isso? Falamos em nível 3 de suporte, é aquele que requer maior atenção, né, clínica com relação às dificuldades na interação, na comunicação e na presença, né, desses padrões restritos e fixos. Então, é uma criança que vai precisar de um maior tempo de intervenção, de terapia, para que a gente tenha uma adaptação dessa funcionalidade dele. Conversávamos aqui nos bastidores, por exemplo, o nível 1, ele se torna um pouco mais desafiador de ser diagnosticado, é isso? Isso, Patrícia. O nível 1 de suporte, geralmente são características observadas de forma mais leve, né? Algumas características estão presentes em crianças pequenas, mas é muito mais comum ficar evidente quando estamos passando para a fase escolar, em que há um aumento na demanda social, principalmente, né? Então, algumas crianças têm a facilidade para interagir, né? De acordo com as expectativas que se tem dentro da pré-escola, dentro, né, daqueles primeiros anos, mas quando há uma necessidade de maior interação com os colegas para fazer um trabalho grupal, algo nesse sentido, observa-se uma maior dificuldade. Então, é um momento que os pais começam a prestar atenção em outras características também. Entendi. Agora, por exemplo, ali a questão do nosso Super Vitor, o hiperfoco, né? Ele tem um hiperfoco relacionado ao jornalismo, ao jornal da TV Tarobá, a programação da Band em si. Mas todo autista vai ter um hiperfoco em alguma coisa? Como estamos falando de um espectro, é possível que uma criança tenha características diferentes da outra. É comum o hiperfoco, sim, dentro do autismo, mas ele também pode estar presente em outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH. Afinal, o hiperfoco, ele é uma alteração no nível de atenção. Então, já trazendo, né, assim como mostrou o Vitor, que foi uma das falas dos pais também, né? Então, o Vitor tem um interesse, né, um nível de atenção, de interesse bem mais intenso do que outras crianças, que é o que vai caracterizar o hiperfoco. E esse hiperfoco para as crianças autistas, ele muda ou ele sempre vai carregar com ele esse tipo de hiperfoco? O hiperfoco, ele pode ser variável. Então, a criança, dentro de um padrão de idade, ela pode ter o interesse em determinada temática, assunto, e ele pode ser variável conforme a idade, né? Conforme vão mudando as afinidades da própria criança. E, claro, a exposição aos estímulos também. Isso, e como estimular? Os pais devem, por exemplo, já que a criança tem o hiperfoco nisso, né? Por exemplo, no caso dele, escrever jornal, falar da programação da TV Tarobá. Os pais potencializarem isso ou tirar o foco? Assim como a Mônica falou, a mãe do Vitor, é importante nós utilizarmos o hiperfoco como um recurso terapêutico, né? Então, é trazer isso para a terapia e também para a orientação para os pais, né? Os interesses e afinidades, eles têm que ser estimulados no sentido de ser um recurso importante para trazer a criança para a terapia, para atingir determinados objetivos. Então, na terapia infantil, o hiperfoco ele pode ser utilizado como um reforçador de comportamentos esperados, né? Ou então de habilidades adquiridas.
Perfeito, olha só, gente, viram só quanto que a gente aprende, né? E não só agora nesse mês de abril, né, que é dedicado, né, a gente falar mais sobre esse assunto, mas todos os meses do ano, porque a gente vê que cada vez mais pais, mães, a escola, a comunidade como um todo se interessam em saber mais sobre o autismo, né? Claro, e é importante esse processo de informação, né? Falando em estatísticas, nós temos a cada 10 casos um diagnosticado, né? E é uma fala muito comum de ouvirmos, mas antes não tínhamos, né? Tantos casos de autismo, um hiperdiagnóstico. Na verdade, o que tem agora é um processo de informação, né? Mais avançado, o estabelecimento dos critérios diagnósticos com mais clareza. E isso tem levado os pais a buscarem mais, os educadores também, para saber como podem ajudar na adaptação funcional. Com certeza, Renata. Muitos adultos estão sendo diagnosticados, não sei se a palavra é certa, tardiamente, né? Mas estão sendo diagnosticados depois de adultos autistas, porque, vamos dizer, naquela época não era tratado da mesma forma que a sociedade agora está tratando o assunto. Exatamente, Patrícia. Realmente é considerado um diagnóstico tardio, né? Mas o diagnóstico do autismo ele pode ser feito a qualquer momento da vida, desde que haja evidências, né, dessas dificuldades que estejam presentes no padrão de desenvolvimento, né? Então, ali, as características, se estiverem presentes, principalmente as alterações da interação e na fala, se estiverem presentes na primeira infância e ao longo da vida sejam observadas características que trazem um prejuízo funcional, né, na interação, seja no trabalho, seja nas demandas acadêmicas como faculdade, escola, é possível de ser feito um diagnóstico. Perfeito, minha linda. Muitíssimo obrigada, viu, pela presença aqui no nosso Vitrine Revista. Deixe o seu Instagram também para o pessoal te seguir lá nas redes sociais. O Instagram é Neuropsi Renata Araújo. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima, viu, Renata? Muito obrigada.